Pessoal, siga isso aí. Posso ir? Bom, eu vou começar pelo argumento mais básico, mais comum que a gente tem, é que justamente o decorrer que a gente tem da evolução da tecnologia, ela tem justamente avançado, e isso é meio óbvio, só que o mais óbvio ainda em cima disso daí é que graças a essa evolução que a gente já teve, a gente tem vidas sendo salvas. Viu, Marcos? Você pode vir com o argumento de que a IA pode prejudicar o ensinamento, isso, aquilo, outro, mas um dos fatores essenciais e cruciais que a gente não pode negar é justamente o fato de que, indo para o lado do campo medicinal, a evolução de máquinas, IAs, inteligências artificiais, motores e afins que seja, tem justamente feito com que mais vidas tenham sido salvas. Recentemente, em 2019, 2020 mais ou menos, houve um caso de um médico polonês que fez justamente uma cirurgia do outro lado do país usando a internet 5G com monitoramento de IAs para justamente fazer com que a latência desse passamento fosse diminuído, e ele conseguiu fazer essa operação para ajudar uma mulher a fazer um transplante de coração e ter uma vida salva por isso. Esse é só um dos casos que eu posso citar para você. Então, dizer que a IA ela é algo ruim não tem muito fundamento. Bom, eu acredito que primeiro a IA, inteligência não existe, porque em relação artificial, porque a inteligência ela é algo humano. A inteligência, ela primeiramente ela parte do subjetivo, a pessoa com ela mesma, e o objetivo ao seu redor. Então, por exemplo, se a gente vê um médico entrando no campo que você falou da medicina, o médico ele estuda a medicina e na hora que ele vai fazer a cirurgia vai demandar horas, porque ele vai ficar nervoso, é preciso ética para que ele não faça a cirurgia errada. É preciso compaixão na hora de fazer a cirurgia, porque ele vai ver um ser humano ali no igual. Então, são diversas coisas que vai... Aliás, é um humano ali fazendo. Ao caso que a máquina, ela vai ser artificial porque ela não vai ver o igual nela, ela vai só ver uma pessoa ali. Então, para ela, tanto faz se ela fizer a cirurgia errada ou não. Então eu acredito que não existe a inteligência artificial, mas só a máquina reproduzindo uma quantidade de dados que foram colocados nela. A inteligência é humana, o artificial realmente é da máquina. Então se a gente colocar lá na máquina lá, que ela tenha que fazer uma cirurgia tal, ela não vai saber a dor da outra pessoa. Então a gente só está colocando nela uma quantidade de dados. E o ser humano ele não é um software, porque o ser humano não é feito de dados. Bom, beleza, é um belo de argumento, mas vamos distinguir ele em algumas coisas. Você falou que a inteligência ela é ser humano e objetivo. Ok, bacana, legal. Só que aí que tá, se for levar por esse lado, qualquer outro tipo de animal não tem inteligência. Já tá errado aí esse seu argumento. Justamente porque se foi pelo reino animal, o golfinho acaba sendo um dos animais mais inteligentes. Eles se comunicam, eles têm família, eles têm sociedade, então já entra errado em cima desse tipo de coisa. Segundo, é que, de novo, se a gente for botar esse mesmo argumento da medicina, aí acaba sendo muito melhor, porque que nem você falou, o médico ele pode ficar nervoso, ele pode passar horas, e aí tá, o fato... Junta esses dois fatores principais. O médico sai de um plantão de 12 horas e tem que obrigatoriamente fazer uma cirurgia que vai demandar 5, 6 horas. O fato de ele estar cansado de um plantão de 12 horas pode acarretar em ele fazer uma cirurgia que não era uma cirurgia de risco, ser transformada em uma cirurgia de risco. Aí acaba prejudicando. Beleza. O fato de ele ficar nervoso durante uma operação. Tudo bem que tem médicos que vão passar por treinamento para não haver mais esse nervosismo, mas ainda assim, pelo fato de nós sermos seres humanos, o emocional pode acabar falando mais alto. O emocional falando mais alto, o que pode acontecer de novo com o paciente? Uma cirurgia que não era de risco, se transforma em risco. Com a IA, o fato que a IA não tem um sentimento pré-estabelecido, ela não necessariamente sabe o que é amor, o que é felicidade, o que é tristeza, o que é raiva, depressão e por aí afim, justamente pelo fato dela não saber isso, o controle emocional dela não vai impedir ela de fazer uma cirurgia. Consequentemente, não bota o paciente em risco. Ela vai passar 12, 13, 14, 24, 72 horas em pé. Não vai ter problema. Não
vai se passar. Então, a IA, ela mais ajuda do que prejudica nesse sentido, indo para o lado computacional geral da medicina. Ela prejudica, por quê? Mais uma vez, você citou os golfinhos. No reino animal, existe ali uma linguagem deles. Eles se comunicam realmente. Só que assim, se você vai comparar o reino animal com o computador, é um hardware, um software, seja lá o que for, só com dados. E ele só reage aos dados que a gente coloca nele. E a gente não é dados. Por exemplo, não tem como baixar um software em mim ou abarrotar minha cabeça de dados. Por exemplo, um ser humano, ou ele vai ser de exatas ou vai ser de humanos. Existem alguns casos específicos de pessoas que são gênios, mas são raros os casos. Então, o ser humano, ele não consegue ter hoje mesmo, a gente não consegue colocar, baixar na nossa cabeça uma quantidade infinita de dados. Por quê? Isso aí vai causar um burnout. Hoje em dia tem o TDAH, diversas síndromes que tem por aí. Por isso eu acredito assim que a IA faz mal e a IA nem existe, na verdade. A inteligência ela é humana e é do reino animal. Só o animal tem a inteligência. O computador não. E nem as redes. Tá, vamos lá. O MIT ele fez um estudo há um tempo atrás mostrando justamente que o cérebro humano ele é um cérebro computacional, ou seja, ele trabalha também com informações de dados. E por incrível que pareça, as informações de dados, através das redes que a gente tem, ela funciona da mesma maneira que redes neurais. Ou seja, cada momento em que a gente está pensando, falando, mexendo o braço ou estipulando, faz com que o nosso cérebro ligue e desligue. Sabe que outra coisa que trabalha com ligamento e desligamento? IA. Através de 0 e 1. O 0 e 1 ele pode ser caracterizado como ligado e desligado, 0 e 1, sim e não, verdadeiro e falso, correto? Então você dizer que o ser humano não é uma máquina é equivocado. O ser humano é sim uma máquina. O que você pode dizer é que nós não somos considerados uma IA, porque a IA é uma inteligência artificial. Beleza, nós seríamos uma máquina que seria uma máquina orgânica, por assim dizer. Beleza, ok. Só que o argumento que você usa de que a IA, ela não é uma inteligência e sim, ela é artificial, apenas isso, ela também está errado. Porque se for assim, vamos lá. A IA, ela trabalha, ela nasce, vamos supor que você acabou de criar uma IA, correto? Você acabou de criar uma IA, certo? Ela não sabe absolutamente nada. Ela não sabe que isso aqui é uma garrafa e dentro dessa garrafa tem água. E a água é composta por hidrogênio e oxigênio. 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, correto? Ela não sabe o que é isso. O que você tem que fazer? Explicar para ela o que é isso, correto? Alguém aqui nasceu sabendo que isso era uma garrafa, era uma água, moléculas de hidrogênio e oxigênio? Da mesma maneira que você tem que ensinar para um bebê o que é isso, quando você cria uma máquina, você tem que ensinar isso para ela. Qual que é a diferença? Quando o bebê nasce e explicamos isso daqui para ele, claro que eu estou falando bebês, mas já estou querendo estipular isso no nível onde a pessoa já cresceu, tem desenvolvimento, já sabe realmente o manuseio, tudo bonitinho. Quando você, obviamente, tem que ensinar isso para uma pessoa, essa pessoa pode aprender isso aqui, daqui 5, 10, 15, 20 minutos, ela vai esquecer totalmente isso aqui. Quando você explica isso para uma IA, fica armazenado dentro do banco de dados. O armazenamento dentro do banco de dados não se esvai. Não se esvaindo, ela tem total acesso àquilo lá. Então, dizer que a inteligência artificial é só dos humanos, a inteligência é só dos humanos e a IA, ela na verdade é só artificial, é equivocado. Porque a inteligência, ela é de ambos, de certa forma. Porque quando um bebê nasce, eu tenho que pegar o meu conhecimento e passar para ele. Quando eu crio uma IA, eu tenho que pegar o meu conhecimento e passar para ele igual. Porém, a máquina não sabe, ela não tem a consciência da garrafa. Ela tem os dados. Ela tem os dados de uma garrafa de água, mas ela não sabe o que é. O ser humano sabe o que é uma garrafa d'água. O ser humano sabe o que é uma garrafa d'água. Você sabe que isso daí vai saciar a sua sede. Agora, a máquina, ela tem apenas os dados. Ela tem garrafa é igual a tal. Água é igual a um valor. O computador, ele é só de números, 0, 1, igual o Turing, que você passou para eles. Fora isso, ela só sempre vai ler dados e dados, é o 0 ou 1 infinitamente. A máquina, ela não tem consciência e por isso que ela não tem inteligência.
ela não sabe discernir nada. Você vai ensinar para ela, mas quem falou que ela sabe? Se você for ver as programações, é uma amontoada de números. Ali tem o back-end e o front-end. O front-end para a gente vai estar lá, ó, vai estar uma imagem. Só que na máquina vai estar apenas números, códigos. Ela não lê, ela não tem a consciência e jamais vai entender o que é uma garrafa d'água. Então a gente, sim, na nossa consciência, na nossa inteligência, sabe. Mas na máquina, ela jamais vai saber o que é uma garrafa d'água. Ela vai ler lá o código 0 e 1, bem falado. Fora isso, ela nunca vai entender o que é uma garrafa d'água. Então, o seu cérebro faz a mesma coisa. Quando você pensa em garrafa, seu cérebro ele faz a computação de ligado e desligado através da sua própria rede. Sim. E você consegue entender isso. Ah, mas ele não vai saber o que é a matéria garrafa. Beleza. Mas se for dessa mesma maneira, a gente pode botar um outro argumento muito simples, que também é válido, que é sobre a questão de matéria escura. Todo cientista desse prédio sabe o que é matéria escura, mas ele não sabe como que é a matéria. Eu posso explicar isso para uma IA, ela vai saber o que é uma matéria, mas ela não vai saber como é a matéria. Então, a inteligência artificial continua sendo uma inteligência. A matéria escura ainda está escura. Ninguém sabe. E aí? Ganhei. Ganhou? Acho que eu ganhei. Vai querer continuar? Vai querer continuar? Tem algum argumento contra? Em relação a isso? Não. Mas que valeu? Quem acha que o Vitor ganhou? A gente fica aqui a noite inteira, parece que tamanho. Ô, Gabriel. Botaram aqui? Vamos lá então. Ó. Pra vocês ganharem nota? Cadê? Não vale o motivo aí? Vamos lá, pessoal. Quem acha que o Vitor ganhou, levanta a mão aí pra nós. Caramba, todo falso mesmo. Não é você. Obrigado, gente. Nossa, é um bagulho. Agora quem acha que foi o Guilherme que ganhou, levanta a mão. Agora quem acha que foi o Guilherme que ganhou, levanta a mão. Nossa, professor, você escurece a tela. Nossa! De graça. Não, vai por aqui. Vamos descer.